novamente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O assunto que vou tratar hoje é sobre a ressurreição do Senhor Jesus e a causa pela qual Ele mandou pregar o Evangelho. No intuito de alcançar as vidas para o arrependimento, para o conhecimento da verdade, Ele anunciou, como no princípio anunciou a Moisés as suas leis pelas tábuas dos 10 mandamentos, aqui Ele anunciou depois da sua ressurreição o batismo para o perdão dos pecados, para que todos pudessem alcançar assim a vida eterna. Quem crer e for batizado será salvo. Existe, porém, alguns requisitos a ser cumpridos a respeito disso e algum entendimento que é um pouco desviado da realidade do que a palavra de Deus ensina. Porque o batismo trata-se de um símbolo, o símbolo de morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus. E baseado nisso, gostaria de ler com todos aqueles que estão assistindo, Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Nesse trecho, Paulo escreve aos Romanos a respeito desse símbolo, o que significa o batismo. Uma vida pecaminosa o homem alcançou no decorrer dos seus dias, desde Adão, e passando e repassando o pecado a todo ser vivente. Mas agora Deus dá a oportunidade de arrependimento, e através do arrependimento deve ser batizado. E o batismo não é de outra forma senão para a morte do velho homem, do pecado, ser sepultado com Cristo e ressurreição. Existe a polêmica da Trindade, que nós trataremos em seguida, porque aqui nós comparamos, vemos que foi Jesus que morreu na cruz. Ainda que alguém tenha a Trindade, ou um Deus triuno, ou 3 pessoas, apenas uma morreu pelos nossos pecados. Apenas uma foi sepultada e ressuscitou, e essa pessoa é o Senhor Jesus. E Paulo confirmou que nós fomos sepultados com Ele. O batismo significa a morte do Senhor Jesus para nós. Morremos para o pecado e vivemos agora em novidade de vida, como diz no versículo 4. Confirmando que realmente aconteceu isso, que é um símbolo de sepultamento, nós podemos olhar no livro de Gálatas também. No capítulo 3, no versículo 27, Paulo relatou desta forma: Porque todos, quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Então fomos batizados em Cristo, não fomos batizados em mais nenhum nome, porque a palavra de Deus diz no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, que nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O batismo é símbolo de morte, e só Jesus foi quem morreu por cada um dos nossos pecados. E nós acreditamos na unicidade, no único Deus verdadeiro que assumiu a forma de homem, e nessa forma foi crucificado
e ressuscitado. E quando ressuscitou, ele anunciou aos discípulos, dizendo: ide por todo o mundo e prega o evangelho a toda criatura. E quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Tem mais ainda, Pedro, em Atos dos Apóstolos, depois do Pentecoste, ele iniciou a igreja do Senhor Jesus pregando o batismo. Algumas pessoas dizem que Pedro apenas pregava nesse trecho que vou ler em Atos capítulo 2, versículo 37 e 38. E diz assim: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Observamos que Pedro aqui pregava na realidade e anunciava o batismo. E a questão é o seguinte: como eles foram batizados? Algumas pessoas ainda assim: mas o Senhor Jesus ordenou que fosse batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme está registrado em Mateus capítulo 28, no verso 19. Nós, porém, vemos que os apóstolos caminharam com o Senhor, tiveram com Ele e batizavam já com o Senhor em vida junto com eles, e ainda depois da sua morte, eles continuaram pregando o batismo e batizando as pessoas em nome do Senhor Jesus. João Batista anunciava que aquele que vinha depois dele era mais do que ele, Jesus Cristo, o único nome que a palavra de Deus diz que nós podemos ser salvos por ele. Aqui no livro de Filipenses, no capítulo 2, versículo 10, está registrado assim: para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. O versículo 11 diz: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se, por exemplo, alguma criatura no céu fosse maior do que o Senhor Jesus, como afirmam alguns teólogos, algumas pessoas estudiosas, então teria que se dobrar também ao Senhor Jesus. Mas como nós acreditamos que o Senhor Jesus é o único Deus fiel e verdadeiro, Criador de todas as coisas, então todos que estão no céu se dobrarão a Ele. O Senhor Jesus é o princípio de toda a criação. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. E é no nome dEle que as pessoas devem ser batizadas, que nós somos batizados para alcançar a vida eterna. De outra forma, não conseguiremos alcançar a vida eterna. Batizado em qualquer outro nome, jamais conseguiremos ter vida eterna. No livro de Efésios, capítulo 4, está escrito assim, versículo 4: há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Não deixou margem para ninguém mais entrar nesse caminho. O Senhor é o único Senhor. Assumiu forma de homem, sendo Ele Espírito, habitando os céus, Criador de todas as coisas, deixou a sua glória e habitou entre os homens. Morreu crucificado, desceu à sepultura, as partes mais baixas da terra, e ressuscitou ao terceiro dia. Subiu novamente ao céu, assentou ao seu trono, onde tinha deixado antes, e agora assume uma posição que breve será o juiz de todas as nações, onde todas as línguas terão que confessar o seu nome. Os que estão nos céus, os que estão na terra, debaixo das águas da terra. Todos os nomes se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai, para a glória daquele Espírito Criador, para a glória daquele um que criou todas as coisas, do passado, do presente e do que há de vir. Amigo, já se perguntou como será
se você não reconhecer o seu pecado e aceitar esse Jesus e ser batizado. Por isso eu digo, leia para conhecer, medite para entender, acredite nela para estar seguro e obedeça essa palavra para ser um cidadão dos céus.